Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis e é com um imenso prazer que nós estamos iniciando mais um trimestre aqui no nosso canal Firmado na Palavra de estudos das lições bíblicas de adultos da CPAD. Esse trimestre nós estaremos estudando a lição que tem por título A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista desse trimestre será o pastor, conferencista e teólogo José Gonçalves. E na lição de hoje, nessa que é a primeira lição, nós estaremos estudando o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Vale salientar que o propósito das lições desse trimestre é estudar a igreja primitiva em Jerusalém, conforme a narrativa que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos. Portanto, esse livro histórico que foi escrito pelo evangelista, médico e historiador Lucas, será o nosso livro base para o estudo das 13 lições desse terceiro trimestre de 2025. E o texto áureo da nossa lição diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. O batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus com os seus discípulos, antes da sua ascensão. Isso nos mostra que esse revestimento de poder é de inestimável importância para o salvo. E assim, na sequência, a verdade prática da lição, ela diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Porque é isso que o batismo com o Espírito Santo ele faz. Ele capacita o cristão para que ele possa cumprir a sua missão de propagar o Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura, com autoridade e poder do Espírito. E é sempre bom nós tomarmos como referência, para entendermos essa questão, os discípulos de Jesus. Porque, veja bem, eles já eram salvos, porque já haviam crido em Jesus, como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Eles já haviam sido regenerados, já eram habitação do Espírito Santo de Deus, já haviam recebido instruções da parte de Jesus acerca do Evangelho, já haviam recebido, já haviam sido comissionados por Jesus. Entretanto, ainda precisavam ser revestidos de poder. Jesus, antes de ser assunto aos céus, orienta que eles fiquem em Jerusalém até que a promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo, se cumpra. Porque aí, depois que eles fossem revestidos de poder, aí sim, eles iriam ser testemunha de Jesus, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Então a gente percebe, nessa análise, logo de início, que a experiência da salvação é distinta do batismo com o Espírito Santo. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 2, versos de 1 a 14. A palavra-chave da lição é Pentecostes, que é uma festa judaica que ocorre 50 dias após a Páscoa. A palavra Pentecostes é de origem grega, ela vem da palavra Pentecoste, que significa 50º. A palavra Pentecostes foi utilizada pelos tradutores da Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira tradução grega do Antigo Testamento.
E a palavra Pentecostes, ela foi utilizada pelos tradutores fazendo referência ao festival Shavuot, que também é conhecido como Festa das Semanas. O Pentecoste ele acontece no exato tempo do fim da colheita da cevada. A data no calendário judaico é o 6º dia do mês de Sivan, que corresponde, fazendo uma comparação com o calendário gregoriano, corresponde aos meses entre maio e junho. E foi nesse dia especial que Deus ele derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. Jesus, no contexto da Páscoa, experimentou a morte e a ressurreição. 50 dias depois, veio o Espírito Santo. Essa data ela se reveste de simbolismo, porque a festa do Pentecostes estava associada à festa das colheitas, uma festa de exaltação e vitória, sendo, portanto, uma ocasião apropriada para marcar a vinda do Espírito Santo e o início da missão da igreja. Segundo estudiosos, Jerusalém abrigava em dias normais cerca de 25 mil pessoas. Entretanto, em uma época de festa, o número de pessoas na cidade podia chegar a pouco mais de 100 mil. Isso porque em época de festa, vinha peregrinos judeus de todas as partes do mundo para Jerusalém, para adorar no templo e também para participar de rituais ligados às festividades como a Páscoa, como o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que são as 3 grandes festas, as 3 grandes convocações, que também são conhecidas como as festas de peregrinações, as festas de peregrinação, justamente porque são essas 3 grandes festas em que os judeus são convocados a virem de toda parte do mundo, da onde ele estiver, para Jerusalém, para assim participar das festividades. Então, é por isso que Jerusalém estava repleta de pessoas, no momento em que Deus escolheu para cumprir a promessa feita por intermédio de profetas, confirmada por João o Batista e reafirmada por Jesus Cristo. Bem, o primeiro tópico da lição diz assim: a natureza divina do Pentecostes bíblico. Nesse tópico, o comentarista da lição ele vai fazer uma comparação do dia do Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo, com Êxodo capítulo 19, versículo 16, quando Deus ele se manifestou ali no Monte Sinai. E nessa manifestação de Deus, o que foi que houve ali no Monte Sinai? Houve trovões e relâmpagos. O texto diz que o monte ele fumegava, porque Deus havia descido sobre ele em fogo, havia uma nuvem espessa ali, e o monte ele fumegava de tal forma que a fumaça que subia era como que fosse proveniente de um forno. Havia ali também, o povo também ouvia um zunido de trombeta muito forte, que fez com que todos ali no acampamento ficassem temerosos. E aí Moisés pega o povo, leva ao encontro de Deus, leva ali para falar com Deus. O povo fica ali ao pé do monte, que tremia violentamente, e cada vez mais o som de trombeta era mais forte. Moisés ia falando e Deus respondendo. Então, imagine que ali houve uma manifestação de Deus tremenda, audível e visível. Ali ocorreu o que os teólogos chamam de teofania,
que é uma manifestação temporária de Deus ou da sua glória, que pode vir em forma angelical, humana, ou em forma de coisa, de lugar, ou em impressionantes fenômenos da natureza. A palavra teofania ela é formada de dois termos gregos. Theos, que significa divindade ou Deus, e phanein, que significa aparecer ou manifestar. Juntas, essas duas palavras formam a palavra teofania. E ainda falando sobre o Monte Sinai e a manifestação de Deus ali, ali Êxodo capítulo 19, verso 16, a tradução na nossa língua afirma que o povo, que todo o povo testemunhou os relâmpagos e os trovões. Entretanto, alguns estudiosos judeus, eles acreditam que, na verdade, o povo viu e ouviu a voz de Deus saindo como línguas de fogo ali do Monte Sinai. Nós sabemos que, de acordo a passagens como Êxodo capítulo 12, versículo 38, e Números capítulo 11, versos 4 a 6, juntamente com os israelitas, com o povo hebreu ali do Egito, saíram povos de outras nacionalidades, pessoas oriundas de outros povos. Saiu uma multidão mista ali. E segundo esses estudiosos judeus, eles acreditam que o povo tanto viu como ouviu a voz de Deus, que estava se manifestando ali em línguas de fogo, falar em uma única voz, na sua língua materna. Ou seja, a voz de Deus ali no sentido, se tornou audível, e eles compreenderam a mensagem na sua língua materna, ou seja, um fenômeno semelhante ao que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2. E algumas passagens bíblicas parecem corroborar, concordar com essa conclusão desses estudiosos. Porque olha o que está escrito lá em Salmos, capítulo 29, verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Hebreus capítulo 12, verso 18 a 19, diz assim, fazendo inclusive alusão a essa passagem do Sinai, diz o seguinte: por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao zunido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Mas o que nós podemos realmente confirmar ali é que houve uma manifestação tremenda de Deus naquele lugar. E o propósito de Deus ali era entregar, por meio de Moisés, o mediador, a sua lei ao povo, a fim de tornar Israel a sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes, uma nação santa, por meio da qual os outros povos seriam alcançados. Então, voltando para o dia de Pentecostes, nós vamos ver que assim como no Monte Sinai, onde a presença de Deus ela se tornou real, no dia do encontro do Espírito Santo com a igreja para capacitá-la a realizar a sua missão, essa manifestação do Espírito Santo, que é Deus, também foi igualmente tremenda, de forma audível e visível. Pois o texto lá de Atos 2 vai dizer que no lugar onde estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa ali onde eles estavam assentados. E foram vistas em cada um deles línguas repartidas como que de fogo.
E aqui nós vemos novamente uma manifestação teofânica de Deus. E o texto, né, na sequência, vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É interessante que a palavra línguas, aqui do verso 4, é traduzida do termo grego glossa, que significa língua no sentido físico, né? Ou pode também significar linguagem, mas que no nosso contexto aqui, quando esse termo glossa é usado no termo técnico glossolalia, refere-se ao falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas provenientes de Deus. Já a palavra línguas, lá do verso 12, desse mesmo capítulo, ela é traduzida do termo grego dialectus, que significa forma particular de uma língua, conversação, a forma de se falar particularmente uma língua. Ou seja, o que é que nós vemos aqui em Atos 2? O Espírito Santo, ele condicionou que as línguas estranhas, provenientes de Deus, a glossa, que estava sendo falada pelos aqueles que foram batizados, elas chegassem aos ouvidos dos presentes ali em uma só voz nas línguas de seu nascimento. Um sobrenatural que Deus ele fez acontecer. Então veja que o propósito do dia de Pentecostes é muito semelhante com o propósito de Deus ali no Monte Sinai. Pois ali no Monte Sinai, o povo de Israel estava sendo preparado para ser uma nação representante de Deus aqui na terra. Em Atos 2, nós vemos Deus, através do Espírito Santo, capacitando a igreja para ser esse representante dele aqui na terra. Não como um substituto da nação de Israel. Não, porque a igreja, ela não é um plano B. A igreja já estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. É só ler lá Efésios capítulo 1, verso 4. Então a igreja, ela não é um plano B, ela não é uma substituta do Israel nação. Não, ela na verdade, a igreja, ela faz parte do plano redentivo de Deus, e ela dá continuidade àquilo que Deus ele começou com o povo de Israel. A igreja é uma ampliação do plano redentivo de Deus que a formou unindo judeus e gentios em Cristo. E continuando aqui no subtópico 3 do tópico 1, o comentarista, ainda falando acerca da natureza do Pentecostes bíblico, ele vai dizer o seguinte, que na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente ligado, relacionado com a morte e ressurreição e a ascensão de Cristo. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. E é verdade, até porque Jesus ele só envia o Espírito Santo após ele ser glorificado e exaltado junto ao Pai. Então, a descida ali, o derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes é uma prova de que Cristo ele ressuscitou. É uma prova da ressurreição de Cristo e de que o seu sacrifício na cruz foi recebido pelo Pai. Outro ponto é que o Espírito Santo ele vem para substituir Jesus, que era o Consolador
enquanto estava aqui. Então ele veio como Paráclito, mas não somente para consolar, ele vem para capacitar a igreja, né, da pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho, senão a boa notícia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? A boa notícia que através da sua morte e ressurreição gloriosa, Deus, ele possibilitou o caminho da salvação, possibilitou o mediador para que o homem pudesse ter o escape, alcançasse a vida eterna. Então, perceba que a mensagem, né, que a igreja ela tem que propagar após ser revestida de poder, né, após esse marco do seu encontro com o Espírito Santo, é justamente Cristo. É justamente o Evangelho da cruz. O Evangelho em que Cristo é o centro. Outra questão que o comentarista ele vai abordar é que nós sabemos que existem várias promessas de Deus no Antigo Testamento a respeito do derramamento do seu Espírito sobre o povo. Mas a principal profecia sobre esse advento é a do profeta Joel. Aqui está lá em Joel capítulo 2, verso 28 a 32. A plenitude do Espírito, ela é chamada de a promessa do Pai, que é uma promessa específica que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver que vários profetas profetizaram um futuro derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Israel e sobre toda a carne. A gente pode conferir isso vendo Ezequiel capítulo 39, verso 39, profeta Joel capítulo 2, verso 28, profeta Isaías capítulo 32, verso 15, capítulo 44, verso 3, e o próprio João Batista, que também falava desse derramamento do Espírito Santo, tanto sobre a casa de Israel como toda a carne. E como se trata de um evento que marcaram os últimos dias, o início dos últimos dias, essa profecia ela foi corroborada pelo maior dos profetas, que foi Jesus Cristo. Bom, o propósito do Pentecostes bíblico. Nós vimos que o principal propósito, objetivo, foi capacitar a igreja para a pregação do Evangelho. Mas quando eles são batizados com o Espírito Santo, que eles são cheios ali, eles começam a falar em outras línguas, e como nós já vimos, a mensagem que era transmitida ali era sobre as grandezas de Deus, os seus atos poderosos no mundo. Uma das coisas que o Espírito Santo ele produz no cristão é a reverência a respeito das coisas de Deus. Uma das características marcantes que nós vamos encontrar nessa igreja nascente, ali de Jerusalém, é a união dos seus membros, a comunhão entre eles, essa comunhão em Cristo e a ação do Espírito Santo livre no meio deles. A gente percebe que a comunhão era tanta, que o próprio texto vai dizer que era Deus que acrescentava cada dia no meio deles aqueles que iriam se salvar. Então a gente vê que ali havia a pregação do Evangelho, com autoridade, com poder no Espírito, e o Espírito ia lá e convencia, mas também havia o exemplo, que fazia, por certo, com que as pessoas tivessem prazer ou desejassem estar no meio deles.
né? Eles tinham uma reverência pelas coisas de Deus, né? Nós ainda vamos estudar lições mais à frente, que nós vamos ver que a igreja que nasce ali no dia de Pentecostes, né, que é manifesta ao mundo, ela vai permanecer na doutrina dos apóstolos, né? E isso é crucial para que haja crescimento e desenvolvimento, né, da igreja. Bom, aqui no terceiro tópico, características do Pentecostes bíblico, aqui o comentarista ele vai falar algo que nós já falamos lá na verdade prática, né? Que é sobre a distinção entre a experiência da salvação e a do batismo com o Espírito Santo. Né? Como nós falamos lá no início, os discípulos eles já eram salvos, eles já eram habitação do Espírito Santo de Deus, já eram regenerados, já haviam sido instruídos por Jesus, mas precisavam ser revestidos de poder, ser capacitados, ter um revestimento de poder para poder pregar o Evangelho. Um outro ponto também que ele vai trabalhar aqui é a questão da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Não tem como a gente fugir, negar isso, porque o próprio texto de Atos, capítulo 2, mostra que o que evidenciou que eles foram batizados, que eles foram cheios do Espírito Santo, não foi uma alegria, né? Ou quem sabe aquela alegria, um abraço, se abraçarem-se, né? Não, foi o falar em línguas estranhas, né? O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse é o sinal, a evidência inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Não tem como nós negarmos isso. Existem, claro, evidências subsequentes, né? Como nós já citamos aqui a comunhão, a comunhão, o amor, né? O zelo pelas coisas de Deus, a reverência pelas coisas de Deus, mas a evidência inicial de que alguém ele foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Bom, e assim chegamos à conclusão dessa primeira lição, onde nós vimos a origem da igreja, o seu fundador, e o dia em que Deus marcou para manifestá-la ao mundo, o dia do seu nascedouro, um evento que também mostra como a igreja ela é capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão que nos confiou o nosso Mestre Jesus Cristo. Tá bom? Bom, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com os seus amigos. Se desejar, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha. E que Deus continue abençoando a você, sua família, seu ministério. E até a próxima lição.